essa semana a gente vai estar vendo um pouquinho do conteúdo gramatical quantifiers. Quantifiers são os quantificadores, né? Como o próprio nome já diz, quantificadores, o que dá uma quantidade, o que demonstra uma quantidade. Então, a gente usa eles quando? Quando a gente quer dar para alguém uma informação sobre o número de alguma coisa. Então, eu quero dizer que eu tenho muito de alguma coisa, ou tenho pouco de alguma coisa, tá? Então, é para quantificar. O que ele quantifica? Ele quantifica os substantivos, que em inglês são nouns, né? Se a gente for pensar aqui meio próprio do português, nomes. E o substantivo, né, é o que dá nome às coisas, né? Então, nouns são os substantivos. Mas lá a gente tem os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis, que a gente vai ver aqui na frente. Então, ó, os contáveis. Aqui a gente tem moeda, né? Coin, que é moeda no singular, e coins, que são moedas no plural. As moedas, elas são objetos contáveis. Eu posso falar one coin, que é uma moeda, two coins, que são duas moedas. A gente pode falar $1, a gente pode falar $5, então a gente pode contar as moedas, as cédulas, o dinheiro, assim, a moeda, né? A moeda de cada país, que é o dólar, que é o real, que é o peso. Então, isso é contável. Por quê? Porque a gente pode enumerar, a gente pode falar um disso, um daquilo, dois daquilo, cinco daquilo. Então, são os substantivos contáveis. Uma mesa, duas mesas, três mesas. Então, são coisas que a gente pode contar. Uncountable são coisas que a gente não pode contar. São substantivos incontáveis. Ó, o dinheiro, por exemplo, money, a cédula é contável, né? O real é contável. O dólar é contável. A moeda é contável. Só que o dinheiro, né, como um montante, o dinheiro, ele não é um substantivo contável. Por quê? Porque a gente não pode dizer um dinheiro, dois dinheiros, tá? Então, a gente tem que ver se dá para contar esse substantivo ou não. Se der para contar, ele é contável. Se não der para contar, ele é incontável. Aqui, ó, a gente tem a diferença entre much e many. Os dois estão se referindo a algo a muito, né? Só que o much é muito e o many são muitos ou muitas, né? E o how much e o how many é o quanto, né? Usado em pergunta. How much? Quanto? How many? Quantos? Quantas? Então aqui já dá para a gente ver, né? Que o much ele é traduzido, né? Ele é singular e o many é plural. Então vamos lá. O much ele acompanha substantivos incontáveis, né? Aqui a gente tem how much sugar is there in the coffee? Então, quanto de açúcar há no café? Tem no café. Por que eu usei how much? Né? Não vou falar quantos açúcar tem no café, né? Eu vou falar quanto açúcar. Então, por isso que eu usei o much, porque o many, ele seria quantos. How many são quantos. Então, how much, que é quanto. Aqui, there isn't much sugar at all. Então, não tem muito açúcar de qualquer forma, né? Não tem muito açúcar. Por que much, não many? Porque a gente não pode falar não tem muitos açúcar, né? Tá errado. A gente tem que falar não tem muito açúcar. Então, a gente tem que lembrar que much é muito e many é muitos e muitas, né? Então, how much é quanto, how many é quantos ou quantas, tá? Vocês lembrarem disso, vocês vão saber usar certinho aí esses dois quantificadores. Então, sobrou o many com how many, que acompanha substantivos contáveis, né? Aquele que eu acabei de dizer, que dá para falar. Aqui, ó, tickets são ingressos. Um ingresso, dois ingressos, três ingressos, né? Então, how many tickets are available for the play? Então, quantos ingressos estão disponíveis para a apresentação? Eu não posso falar
quanto ingressos, né? Não tá certo, tem que ser quantos ingressos. Então, aqui, ó, tickets, né? Então, eu tenho que concordar. Não poderia colocar um much aqui, estaria errado, né? Porque daí ficaria quanto. E aqui, uma com o many. There are many tickets still available, né? Então, há muitos ingressos disponíveis ainda. Então, eu não posso falar que há muito ingressos, né? Não faz nem sentido. Eu tenho que acompanhar, né? Então, por isso que eu teria que usar ali o many, certinho? Deu para pegar bem aí a diferença de much e many? Então, é só decorar que much é muito, how much é quanto, many é muitos ou muitas, dependendo da tradução, né? Dependendo do contexto que ele está inserido, e how many é quantos ou quantas. Aqui, ó, a gente tem outros dois quantifiers que eles são traduzidos da mesma forma, né? São a mesma coisa, mas eles têm umas regrinhas diferentes de uso. Então, o some com N ele é usado para dizer, para indicar uma quantidade inespecífica de algo, né? Um tanto, um pouco, né? Uma quantidade inespecífica, né? Então, some, eu quero N é um tanto, e aí vem o substantivo ao qual ele está se referindo, né? Os dois, eles podem ser usados tanto com substantivos contáveis quanto incontáveis. Então, qual que é a diferença de uso desses dois quantificadores aqui? O some, ele é usado com sentenças afirmativas e interrogativas só em alguns casos. Por exemplo, quando você vai fazer um oferecimento para alguém. Aqui eu coloquei uma sentença. Would you like some tea? O would, lembra que eu falei para vocês que ele joga o verbo principal aqui, que no caso é o like, que é gostar, para o futuro do pretérito. Então, você gostaria de um pouco, de um tanto de chá? Né? Então, eu estou te oferecendo, por isso que pode usar o some aqui. Nas demais interrogativas, se não for um oferecimento, a gente tem que usar o N, tá? A afirmativa, então, é só o some. Se você for falar de uma quantidade que você não tem base, é uma quantidade inespecífica, é um tanto, né? Que você quer traduzir como um tanto, um pouco, aí você vai usar some. E agora, se você estiver negando ou se você estiver fazendo uma pergunta que não seja uma oferta, você vai usar o N. Então, aqui eu deixei um exemplo, ó. Eu preciso, I need some fresh air to clear my head. Então, eu preciso de um pouco, né? De um tanto de ar fresco para clarear minha cabeça. Então, você pode traduzir ele como um pouco, um tanto, né? Eu não tenho uma quantidade específica de ar que eu preciso para clarear minha cabeça. E aqui eu tô afirmando, por isso que eu usei o some ao invés de an. Aqui, ó, o and, eu coloquei aqui os exemplos, então, de como a gente pode usar ele. Aqui, ó, uma pergunta. Is there any more soup? Então, tem ainda, há um pouco mais de sopa, né? Ainda há um pouco mais de sopa? No. Então, no já começa com a negação, né? Então, não posso usar some, porque some não vai em negativa. Então, is there any more soup? Então, tem mais, há ainda mais um pouco de sopa? Há um pouco mais de sopa? No, I'm afraid there is not any left. Então, não, já começa com a negativa. Eu estou receosa que não tenha sobrado nada, tá? Então, esse and aqui, né, um pouco, que não tenha sobrado um pouco, né? Só que eles não fazem a negativa dupla, né, no inglês. Eu não vou poder colocar nothing aqui, né? Aqui no not any left. Eu não posso colocar nothing left. Por quê? Porque eu já tenho aqui o no negando. Então, não pode falar que nem aqui no português. Não, eu estou receosa que não tenha sobrado nada. Então, se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria assim, não,
eu estou receosa que não tenha sobrado um pouco, alguma coisa. Eu estou receosa que não tenha sido deixado alguma coisa. Vocês viram? Eles não negam duas vezes na mesma sentença, como a gente faz, né? Eu não sobrou nada, né? Não sobrou alguma coisa. Então não tem essa negativa dupla que a gente faz aqui em português. E por final, a gente tem a lot of, né? Que também é usado tanto com substantivos contáveis como com incontáveis, e eles são usados em todas as sentenças, afirmativa, negativa e interrogativa. E ele é usado para quê? Para indicar uma grande quantidade de algo, uma grande quantia. Então, aqui a gente tem uma afirmativa. There were a lot of people there. Então, havia uma grande quantidade de pessoas lá. Eu coloquei a aqui, mas é havia, no passado. Por quê? Porque aqui a gente tem o were. E o were é o verbo to be no passado. Então, havia uma grande quantidade de pessoas lá. Uma afirmativa. Pessoas, vocês perceberam aqui que são contáveis. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. I don't have a lot of free time today. Então, eu não tenho uma grande quantidade de tempo livre hoje. Então, na negativa, lot of. Também a lot of. Tudo certo, na negativa. E aqui a gente tem a interrogativa. Então, estou perguntando, does your father have a lot of money? Seu pai, ele tem uma grande quantidade de dinheiro? Então, ó, lot of, a lot of, então é para indicar uma grande quantidade, tá bom, gente? Bom, pessoal, aqui na página 8, então, da apostila, a gente tem a seção Language in Use, né? A linguagem em uso. E a gente vai ver um pouquinho de countable and uncountable nouns. Então, a gente vai ver os substantivos contáveis e incontáveis que eu acabei de falar um pouquinho para vocês. Como você poderia descrever estes itens? Conecte cada imagem com as expressões correspondentes. Vamos lá. Aqui a gente tem um queijo, aqui a gente tem fatias de queijo e aqui a gente tem o que? Moeda, dinheiro, né? Então vamos ver o que a gente vai conectar, né, com cada sentença. Many. Many, então, é muitos ou muitas. Coins são moedas, então são muitas moedas. Então, qual que é aí a imagem de muitas moedas? Não teria como ser muita moedas, né? Não teria, então, como ser much aqui. Much não caberia aqui. Aqui, many slices of cheese. Então, slice são fatias, cheese, queijo, então são muitas fatias de queijo. Não teria também como ser muito fatias de queijo, né? Não faz sentido, né? Que o much é muito. Então, ó, much cheese, né? Então, muito queijo. Eu comi muito queijo. Eu não falei a quantidade, eu não falei quantas fatias de queijo eu comi. O queijo em si, a palavra queijo não é contável, né? Agora, se eu falar de fatias de queijo, aí eu consigo contar uma fatia, duas fatias. Agora, eu comi muito queijo, né? Não tem como eu contar, né? Não tem como eu falar, eu comi muitos queijos, não faz sentido. Então, ele é incontável. Aqui, ó, a gente tem much money. Money é dinheiro, então não tem como ser muitos dinheiro, né? Porque o much é muito, então tem que ser much, não pode ser many. Muito dinheiro. Qual deles que encaixa aqui com muito dinheiro? Aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né? Que eu já dei uma prévia para vocês. Vamos traduzir aqui, ó. Os substantivos no inglês, eles podem ser contáveis ou incontáveis. Os contáveis, os substantivos contáveis, são itens que nós podemos contar individualmente, como por exemplo, toys, que são brinquedos, books and people, então livros e pessoas. Eles têm tanto a forma de singular quanto de plural. Então, um brinquedo, dois brinquedos, um livro, dois livros, uma pessoa, duas pessoas. Então, são contáveis, eu consigo
colocar uma quantidade de um número na frente deles. Agora, os incontáveis, eles são substantivos que não são itens separados, então eles normalmente não têm uma forma de plural. Nós não podemos contar coisas como queijo, açúcar, dinheiro e tempo, mas assim, tempo individualmente, né? A gente não pode falar muito açúcar, muito queijo, né? A gente não tem, não dá essa conexão, né? Não tem como a gente falar muitos queijo, muitos açúcar, então não tem essa conexão, a gente não tem como contar, né? Então cheese, sugar, money, time, então um tempo, dois tempo, três tempo, a gente não tem como contar, são substantivos incontáveis. Só que, entretanto, a gente pode contar, ó, queijo a gente não pode contar, mas fatia de queijo é possível contar. Açúcar, a palavra açúcar não é contável, mas xícaras de açúcar são contáveis. Uma xícara, duas xícaras. Money bills são as cédulas, né? Dinheiro, né? A palavra dinheiro não é contável. Um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro não é contável. Mas as cédulas de dinheiro são contáveis. Então, R$1, $1, $2, elas são contáveis, né? As cédulas de dinheiro, elas são contáveis. Uma moeda, duas moedas, três moedas. E períodos de tempo são contáveis. Então, se eu falar um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas. Então, tem essa diferença. Essas palavras individualmente que elas não são contáveis, né? Mas se eu colocar eu posso transformar ela em palavras contáveis, tipo água é incontável, mas se eu falar garrafa de água já passa a ser contável. Então, ó, usando esses exemplos anteriores, a gente vai sublinhar a opção correta para completar, para transformar essa sentença aqui em verdadeira. Vamos ver, ó. Então, os nomes contáveis, né? Os nomes contáveis, eles podem estar tanto no singular quanto no plural. E a gente usa o que com os contáveis? A gente usa much ou many? Aqui, ó, com contáveis, então, é many, é muitos, muitas, né? Então, a gente vai lá sublinhar o many para indicar uma grande quantidade de um substantivo contável e para fazer questões, que é no caso de how many. Aqui na B. Então, os substantivos incontáveis, eles são sempre usados com o quê? Com o singular ou com o plural? Vamos lá ver, ó. Os incontáveis, os substantivos incontáveis, eles usualmente não têm uma forma de plural, então eles só têm a forma de singular. E o que a gente usa com os substantivos incontáveis? A gente usa much ou a gente usa many? Ah lá, a gente usa much. Então, com os incontáveis é muito, para indicar uma grande quantidade de alguma coisa e para fazer questões, que no caso é how much, que é o quanto. Aqui a gente tem aqueles outros dois, ó, o some e o any, que é um pouco, né? Que a gente está se referindo a um pouco de alguma coisa. Vamos ler os exemplos e completar as sentenças com some ou an. Então vamos lá, ó. Para fazer um omelete, a Sandy needs, ela precisa some butter, então um pouco de manteiga, salt, né, que é sal, and eggs, salt and eggs. Então, ela para fazer um omelete, ela precisa de um pouco de manteiga, um pouco de sal e ovos, né? Então, a gente está fazendo aqui uma afirmação, ela precisa disso. Só que a Sandy, ela não tem ovos na geladeira. Ela doesn't have any eggs in the fridge. Então, ó, o que eu coloquei aqui? O N, ela pode ser usado na negativa. O some, não. E o an, ele não pode ser usado em afirmação. E o some pode. Então, vamos lá para a gente completar
Um deles cabe o some e o outro cabe o an. Vamos ver qual deles cabe o quê? Nós podemos usar tanto o some ou o any. Vamos ver qual deles que vai encaixar aqui. Com contáveis ou incontáveis, então os dois a gente pode usar com contável e incontável, que a gente ainda não descobriu qual que é, para indicar uma quantidade inespecífica, né? Um pouco, um tanto. Então, ainda cabe os dois. E é frequentemente usado nas sentenças afirmativas. Então, qual que é usado na afirmativa aqui? Um pouco na afirmativa é some. E sobrou aqui, quando a sentença é negativa ou uma questão, é mais comum usar o quê? O any, negativa e interrogativa. Então, questão, o mais comum é usar o any, tanto com substantivos contáveis quanto incontáveis. Bom, aqui na página 9, então, a gente tem a seção push-ups. Na número 1, escreva sentenças sobre coisas que você gosta ou não gosta de comer ou beber. Use suas próprias ideias e inclua as palavras entre parênteses, que são os quantificadores que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente tem um exemplo com a lot of, né? Uma grande quantidade de. Então, I don't eat a lot of fruit. Então, eu não como uma grande quantidade de fruta. I know it's healthy. Eu sei que é saudável. But I just don't like it. Mas eu somente não gosto de fruta. Eu só não gosto disso. Então, aqui vocês vão montar, então, uma sentença com cada um desses quantificadores, uma sentença para cada um, pelo menos, sobre algo que você gosta ou que você não gosta de comer ou beber. Então, aqui é com much, que é muito, né? Muita. Many, que são muitos ou muitas. A lot of, que é uma grande quantidade de. E some, que é um pouco, um tanto. Só que apenas em frases afirmativas ou interrogativas, se estiver oferecendo alguma coisa ou pedindo alguma coisa, tá bom? Então, você não pode fazer negação, você não pode falar de alguma coisa que você não gosta de comer ou beber com some. Aqui, na 2. Na 2 é para a gente escrever you, né, que é o u, para os substantivos que eles são incontáveis, e se, que é se, para os contáveis. Então, vamos lá ver, ó. Water é água. A água é contável ou incontável? Eu posso falar uma água, duas águas, três águas. Quando a gente fala, por exemplo, me vê uma água, a gente está pedindo um copo de água, né? A gente já tem subentendido que é um copo, que é uma garrafa d'água. Aqui está apenas a palavra água. Eu tomo muitas água? Não tem como, né? Eu tomo muita água. Qual que é o muita? O muita é o much, né? E o much ele acompanha incontáveis. Então, logo, water é incontável. DVD. DVD é o DVD. Então, o DVD eu posso falar, um DVD, dois DVDs, três DVDs. Então, ele é contável. Book. Book é livro. Então, eu posso contar um livro, dois livros, três livros, muitos livros, né? Não é muito livro, é muitos livros. Gasolina. Eu posso contar o litro de gasolina. A palavra gasolina, ela é incontável, né? É muita gasolina, não é muitas gasolina. Então, ela é incontável. School, né? Escola. Uma escola, duas escolas, três escolas. Meat, né? Que é carne. Então, carne em si é incontável. Se eu falar de um pedaço específico de carne, aí eu posso contar, né? Se eu for falar dos pedaços de carne, aí eles são contáveis. Agora, a palavra carne é muita, eu comi muita carne, não é eu comi muitas carnes, né? Eu comi muitos pedaços de bife, muitos pedaços da carne. Aí sim, agora a palavra carne sozinha, eu não tenho como contar ela. Temos caneta, que é pen, né?
uma caneta, 2 canetas, 3 canetas, então a gente pode contar. A gente tem table, que é mesa, 1 mesa, 2 mesas, 3 mesas. Coconut, que é coco verde. Então, 1 coco, 2 cocos, 3 cocos. Ball, que é bola, 1 bola, 2 bolas, 3 bolas. Milk, milk é leite, o leite. Então, o leite eu não consigo contar. Se fosse em litros, se fosse o litro de leite, aí eu conseguiria contar. Agora, o leite, o substantivo leite sozinho, ele é incontável. É muito leite, eu tomei muito leite, eu não tomei muitos leite, né? Não tem como. Então, ele é incontável. Ele vem com o much. Quando eu vou falar de muito, ele acompanha o much, ele é incontável. Cream, que é creme, né? Não é uma quantidade determinada de creme, não é, uma xícara de creme, é o creme em si. Então, não tem como eu falar muitos creme, é muito creme. Então, ele é incontável, ele acompanha geralmente o much. Bread, bread é pão. Lá eles não usam o bread. Para eles é incontável, que a gente pode contar no português. 1 pão, 2 pães, 3 pães. Lá não, tá? Então, é um pouco de pão. Eu quero um pouco de pão, né? Eu comi muito pão, não é muitos pães, tá? Então, o bread é um substantivo incontável. Apesar de aqui no português a gente falar 1 pão, 2 pães, 3 pães, ele é incontável. Cup, que são xícaras. Então, xícaras eu posso contar. 1 xícara, 2 xícaras, 3 xícaras. Chair, que é a cadeira. Cadeira eu posso contar. 1 cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras. Money. Money é dinheiro. Então, muito dinheiro. Muito. Much money. Então, ele é incontável. O que a gente pode contar é a cédula, é a moeda, é o real, é o dólar. A palavra dinheiro, a palavra money é incontável. Aqui na 3. Na 3, a gente vai completar as sentenças com o some ou com o any, tá? Os dois, eles falam de alguma quantidade inespecífica, um pouco, um tanto. Então, aqui na A, nós precisamos de um pouco de banana para esta receita. Então, eu estou afirmando que a gente precisa. Então, o que a gente usa na afirmação é some. Aqui na segunda, na B, Jason doesn't have some or any, não sei, soda in his fridge. Então, o Jason, ele não tem alguma, um pouco, um tanto de refrigerante na geladeira dele. Então, a gente tem que reparar o quê? Não, doesn't. Aqui ele tá negando. Se tá negando, só pode ser any. Por quê? Porque some a gente não aceita, não é aceito colocar ele na negativa. Aqui na C, do you bake? Então você assa um pouco, né? Algum tipo, né? Algum tipo de pão livre de glúten, né? Free, né? Free é sem. Então você assa algum tipo de pão sem glúten, livre de glúten. Então, esse um pouco de pão, esse algum tipo de pão, vai ser some ou vai ser any? Some, a gente pode usar interrogativa quando a gente está fazendo uma oferta ou um pedido. Aqui eu não estou oferecendo nada, não estou pedindo nada, só estou perguntando. Então, é uma interrogativa comum, então vai any. Aqui na D, would you bring me? Então, você me traria um pouco, um tanto de chocolate? Por favor. Então, aqui eu tô pedindo, eu tô solicitando. Então, ó, aqui é uma interrogativa, só que é um pedido. Então, como é um pedido, é some. Aqui na E, a Lisa, ela normalmente tem um pouco, né, um tanto de biscoito, de cookies integrais para o café da manhã. Então, eu tô afirmando que ela tem. Então, afirmativa é o some. Any, ele só entra com negativa, né? E aqui, the chef doesn't use, doesn't. Aqui a gente está negando, então o chefe não usa um tanto de pimenta em seus pratos, nos pratos dele.
Então, como tem a negativa aqui, qual é o que aceita a negativa? N. Então, aqui vai o N. Aqui na 4, complete a tabela com os quantificadores many, any, much, some and a lot of. Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Aceita tanto substantivo contável quanto incontável. Então, ó, much e many já não pode ser, porque o much não aceita contável e o many não aceita incontável. Então, pode ser um desses, o some, o any e a lot of. Aceita afirmativa, mas não aceita negativa. E até aceita a interrogativa, mas se for um oferecimento. Então, é o some. Por quê? Porque o some não aceita negativa. Então, esse primeiro quantifier aqui é some. Esse segundo aceita contável e incontável. Então, sobrou o any e a lot of. Não aceita afirmativa e aceita negativa e interrogativa. Então, é any. Por quê? Porque a lot of aceita tudo. Então, aqui é any. Na terceira, aceita contável, mas não aceita incontável. Qual deles que aceita só o contável? É o many. Aqui a gente já matou. Então, aceita o contável, não aceita o incontável e pode ser colocado em qualquer uma. Pode ser colocado nas afirmativas, nas negativas e nas interrogativas. Aqui, ó, esse não aceita o contável, né? Então, é o much. Por quê? Porque ele só aceita o incontável e pode ser usado tanto na positiva, né? Tanto na afirmativa, na negativa e na interrogativa. E por final, o que aceita tudo é a lot of, né? Ele vai tanto com o contável, com o incontável e vai na afirmativa, na negativa e na interrogativa. E por essa semana é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui e a gente se fala novamente na semana que vem. Um grande abraço.